sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. João, capítulo 4. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Vamos lá então. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se o Espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Amém? Como que você pode provar? Como que você sabe se o Espírito é de Deus ou não? Eu já ensinei aqui, já falei para os irmãos, que nós não podemos blasfemar contra o Espírito Santo, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado e não tem perdão. Mas a palavra de Deus, ela não nos diz aqui para nós blasfemarmos contra o Espírito Santo. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo? Mas provai se o Espírito vem de Deus. E como que eu provo se o Espírito vem de Deus? Qual é a situação que eu tenho que vai demonstrar que esse Espírito é de Deus ou não é de Deus? Primeiro, nós temos uma situação. E todo Espírito que vem de Deus, ele confessa Jesus Cristo. Bem? Se o Espírito não é de Deus, ele não confessa Jesus Cristo. Então, todo aquele que menospreza Jesus Cristo, esse Espírito é do anticristo. Bem? Aquele que não tem Jesus como figura central do cristianismo, ele é fora. Certo? Então vamos lá, versículo 2. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Olha lá. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amém? Todo Espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse é de Deus. Então, se houver, por exemplo, alguém que não confessa Jesus Cristo, você fique desconfiado. Lembra-se? Existem seitas que não confessam Jesus Cristo. Existem grupos de pessoas que não querem saber de Jesus. Bem? Então, o que nós temos? Nós temos aí o anticristo. Existem lugares, seitas aí, que dizem que Jesus não conseguiu cumprir a sua missão. Então, ele veio para cumprir a missão de Jesus, que Jesus não conseguiu cumprir. Quem são esses? Eu vou dar 2 nomes só, mas tem mais. O Henrique Cristo, ele veio dizendo que ele voltou porque Jesus não conseguiu cumprir a missão dele. E o reverendo Hugo também, que é uma outra seita, que também diz que ele veio para terminar a obra de Jesus. Amém? Então, estou citando só 2, mas tem muitos mais. Certo? Muitos mais aí que propagam uma seita, propagam uma
falsa religião. Então, todo aquele que não confessar que Jesus Cristo veio em carne e que ele cumpriu a missão que Deus entregou para ele, porque qual foi a palavra que Jesus deu na cruz do Calvário? Ai, está tudo o quê? Consumado. Ou seja, o Senhor mandou eu fazer, está cumprido. Certo? Então, a palavra que Jesus deu na cruz do Calvário é: está tudo consumado. Em tuas mãos agora eu entrego o meu Espírito. Bem? E aí, veja bem, partindo daí, nós temos a ressurreição, e da ressurreição, salvação, e assim desencadeou uma série de assuntos em cima dos filhos de Deus. Vamos lá. E todo espírito que não confessa a Jesus, o que acontece? Não é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito de quem? Do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que há de vir, e agora já está no mundo. Isso foi escrito há quase 2000 anos atrás. Quase 2000 anos atrás. E muitas vezes as pessoas não entendem, não veem, né? Eu estou lendo um livro, e nesse livro também fala sobre alguns escritos que foram achados agora, não há muito tempo, sobre uma seita que diz que Judas Iscariotes tomou o lugar de Jesus e fez o que Jesus tinha que fazer. Então, são escritos que foram achados de uma seita que foi levantada, né, há muitos anos atrás. Quer dizer, de repente, nesse tempo, quando foi escrito essas coisas, já lá estava instalado esse espírito do anticristo, negando a Jesus e negando que Deus tinha cumprido a sua missão. Se os irmãos lerem as cartas de Paulo, os irmãos vão ver que numa das cartas de Paulo, ele fala de Emineu e Epileto, que fizeram o quê? Exortaram os irmãos e que não havia ressurreição, que a ressurreição já era passada, e perverteu o coração de muitos. Por quê? Por que ele perverteu o coração de muitos? A própria palavra nos diz lá em Oséias: o meu povo erra por falta de conhecimento. Então, amados, quando nós estamos firmes na doutrina de Cristo, quando nós somos verdadeiros cristãos, né, nós vamos entender os propósitos de Cristo aqui na terra, nós vamos entender o porquê Deus enviou o seu Filho, nós vamos entender o que é que Jesus foi para a cruz do Calvário, para nos dar o quê? Vida. Ele mesmo disse lá em João 10:10: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então é isso que nós temos que entender, que Jesus ele veio num propósito extraordinário para nossas vidas. E todo aquele que aceita Jesus, todo aquele que diz eu quero Jesus para a minha vida, ele está aceitando Jesus como seu único intermediário entre Deus. Por que intermediário? Porque o próprio Deus disse, né? Ninguém, né? Jesus ele disse assim, ó, ninguém vem a mim se o Pai não enviar, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, Deus toca no nosso coração, nós vamos a Jesus
E de Jesus nós vamos à salvação. Vamos ao encontro do Pai. Então é uma tramitação entre a Trindade. E quem convence o homem a fazer tudo isso é o quê? O Espírito Santo de Deus. Então a Trindade, ela funciona em cima de nós para que nos dá o quê? A salvação da nossa alma. Então a ação da Trindade sobre nossas vidas, ela precisa ser concluída. Como que ela vai ser concluída? Quando nós levantamos a mão e dizemos: eu quero Jesus na minha vida. Amém? Quando eu faço isso, o Espírito que vai estar em mim é um Espírito que está o quê? Confessando Jesus Cristo. E todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne, ele é de quem? De Deus. Amém, irmãos? A respeito do qual, o anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que há de vir e agora já está no mundo. Vamos lá. Filhinhos, vós sois de Deus. Diga assim para o seu irmão: você é de Deus. Você é de Deus. Cutuca ele e fala assim: você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você tem Ele dentro do teu coração? Você tem Ele dentro do seu coração? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está na onde? No mundo. Amém. Irmãos, nós olhamos para as coisas que vem acontecendo e existem muitas pessoas que às vezes ficam num temor muito grande. Nós vemos aí pessoas apedrejando, matando, fazendo mal bagunça, mal agasalho, coisas assim estranhas, tremendo. Tem gente aí já colocando, fazendo seus carros já blindados, até carro popular agora estão fazendo blindado. O que é isso? O que significa isso? Medo. O medo é uma das artimanhas do maligno. Todo aquele que tem medo, ele está sendo influenciado pelo maligno nesse medo. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que o amor de Jesus lança fora todo mundo. Vocês estão entendendo, irmão? O amor de Deus para com você, ele lança fora todo medo. Então não precisa ter medo. Por que não precisa ter medo? Porque Deus é comigo, Jesus é comigo. Amém? Vocês já viram, por exemplo, pessoas que têm medo? O que acontece? Primeiro, ela não fica no escuro. Tem até aquele hino, né? Mulher que não tenho medo do escuro, não tenho medo do trovão, tá certo? Não tenho medo da chuva de vento. Tem medo. Por que isso? Porque aqueles que confiam no Senhor, o que acontece com eles? São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, você confia em Deus? Confia. Então acabou. Acabou. Não tem assunto mais. Ah, pastor, mas olha, fulano está demorando para chegar, já estou preocupado. Faz isso, você confia em Deus? Você ficar preocupado vai acrescentar alguma coisa? Bem? Vai livrar de alguma coisa? Não. Mas você confiar em Deus, sim. Você crê que Deus é o guardador do seu filho. Você crê que Deus é o guardador da sua casa. Você crê que Deus é
é o guardador da tua família? Você crê em Deus que o guardador de tudo que é seu é o Senhor? Você crê? Porque a palavra de Deus diz assim: se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia esse dia. Você pode colocar quantos guardas quiser na tua casa. Se Deus não vigiar, o ladrão entra lá e dá cabo nos guardas que estão na porta e pronto. Não é assim? Vocês vejam, por exemplo, que vocês já não ouviram notícia de ladrão entrar dentro do quartel e roubar para dentro do quartel? Já ouviram? E aí? Que adiantou aquele monte de guarda lá? Nada. É isso? Fica até difícil para o comandante explicar o que aconteceu. Como é que os bandidos entraram aqui, comandante? Não sei. Entraram. Ah, tem alguém infiltrado aqui dentro do exército. Só pode ser isso. Eles não conseguem explicar. Por quê? Agora, se a nossa fé estiver no Senhor, em Salmos também diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, amados, veja, Deus ele nos dá sinais de que se nós confiarmos nele, nós cremos nele, tudo vai bem. É esse sinal que o Senhor nos dá. Agora, se nós lançarmos fora toda a nossa confiança, se nós pegarmos todas as nossas situações e formos atrás de outras situações, outras pessoas, nós vamos nos dar mal. Mas se nós confiarmos no Senhor, tudo vai bem na nossa vida. Amém? Vamos lá. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Ou seja, irmãos, quando há uma pessoa do mundo, não sei se vocês já conseguiram conversar com pessoas que não têm Deus como centro das suas vidas. Como que é essa pessoa? É uma pessoa que, você viu o que aconteceu? Não sei o que, olha, o que aconteceu lá, você viu lá no Datena, lá no como que é o outro lá? No Cidade Alerta, não sei da onde, né? É tudo, ele só fala porcaria. Não tem uma palavra que saia da boca dele que seja para edificação. É tudo medo, tudo pavor, tudo, meu Deus, que vai ser de nós. Ai. Tudo pavor. Mas por quê? Porque eles falam como quem é do mundo. E quem é do mundo, o que acontece? Ouve. Então o seu irmão fala assim: você tem ouvido essas coisas aí? Se ele falar para você que tem, fala assim: não para. Começa a olhar as muralhas fortificadas de Jericó e ver que Deus só com grito derrubou tudo. Começa a olhar para a fornalha de fogo ardente, onde Sadraque, Mesaque e Abednego e o quarto homem passeou nela. Começa a olhar para a cova aonde estavam lá os leões, e Daniel entrou e os leões fizeram jejum. Começa a olhar para os egípcios que perseguiram Moisés e todo o povo de Israel. E quando o povo de Israel passou no mar vermelho a seco, mas todo o egípcio ficou lá afogado. Começa a olhar. Começa a olhar os braços estendidos do Senhor para a tua vida e começa a falar assim: eu sou guardado pelo Senhor, eu sou a menina dos olhos do Senhor. Começa a confessar Jesus Cristo.
Começa a falar que Deus é maior na tua vida. Irmãos, não adianta nada nós chegarmos aqui e lermos assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não adianta nada, isso só está na boca. Nós temos que viver. Nós temos que ter uma vida diante de Deus, mas uma vida de confiança. Eu confio no Senhor, eu creio no Senhor. Ele é o guardador da minha vida. Amém? Você confia nele? Vamos lá. Nós somos quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Assim é que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Vocês já viram, por exemplo, que às vezes você fala com uma pessoa, explica para ele a verdade, mas ele quer continuar no erro? Vocês já viram isso? Hã? Quem está com o Espírito de Deus, ele vai dar ouvido àquilo que é correto. O que é correto? O que é salutar? O que é saudável? É isso que eu vou fazer. É como o Senhor diz: tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é puro, nisso pensar. Então, amados, ó, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é puro, é nisso que você tem que pensar. É nisso que você tem que viver. Ah, pastor, mas aí eu vou viver uma vida de ilusão. Não, você vai viver uma vida com Cristo. A vida de ilusão é justamente ao contrário. Vemos? Quando nós cremos em Deus, Deus ele cuida de nós. Eu já contei aqui para alguns irmãos, alguns outros não ouviram, mas vão ouvir de novo. Teve uma vez que eu cheguei na porta de casa, desceu dois rapazes, eu estava esperando meu cunhado tirar o carro, e o cara veio, catou a arma, colocou aqui assim: olha só. Eu falei: meu, você vai me assaltar com revólver de brinquedo? Dois rapazes. E, na verdade, eu acredito que não devia ser um brinquedo, porque depois. Aí só que eu peguei e corri atrás do cara que não estava com revólver. E deixei o que estava com revólver. Aí o cara que estava com revólver pegou e pum, não saiu nenhuma. Aí a pastora que estava lá dentro do carro falou assim: bom, já que ele vai morrer junto comigo. Catou a bolsa da irmãos, qualquer dia vocês pegam a bolsa da pastora, ele tem uma Bíblia lá, que pesa acho que uns 5 quilos. E ela começou a dar bolsada no rapaz. E estamos aqui para contar essa história para vocês. Digo para vocês, fui lá enfrentar bandido, não, mas naquela hora, irmãos, Deus me deu uma força tão grande, entendeu? Eu parecia um Sansão. O cabelo não cresceu não, mas eu me senti como um Sansão. Só que eu sou ruim de rodo, viu? Eu dava o rodo, o cara pulava, dava o rodo, o cara pulava, não acertei uma. E o cara correndo, eu falei: não, que às vezes o cara está correndo, se dá um totozinho assim, o cara já cai, né? E não é nada. Então, Deus, o que Deus faz? Por que não saiu aquelas balas? Porque Deus tem as mãos e guarda. Amém? Eu não posso falar: não, Deus vai me guardar. Pode tirar aqui, ó. Tira aqui. Você vai levar, tira. Por quê? Porque a palavra diz assim: não tentarás ao Senhor teu Deus. Amém? Então o Senhor livra, mas não é porque o Senhor livra que eu vou falar: não, eu vou lá no meio do fogo, vou lá no meio da enfrentar o perigo, eu sei que Deus está me guardando, vai morrer. Vocês entenderam? Então Deus livra, mas eu preciso, Ele vai me livrar quando não tem
saída. Está bem, irmãos? Agora, se eu buscar com as minhas mãos, eu vou perecer. Bem? Assim é que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Vamos lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e tudo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha para o seu irmão e vê se você ama ele. Olha para frente, olha para trás. Veja se você sente amor fraternal. Não estou falando amor carnal, não. Amor fraternal. Bem? Vamos lá. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Bem? Vamos lá. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que, por meio dele, vivamos. Então, olha os propósitos de Deus para nossas vidas. Vamos lá. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, como nós não conseguíamos nos livrar dos nossos pecados, Deus mandou seu Filho para que morresse por nós. E nós precisamos entender que Jesus ele não veio para abrogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E quando ele fala que ele veio cumprir a lei era o seguinte: que todo homem, toda mulher que pecasse, ele deveria oferecer um sacrifício pelo seu pecado. Amém? Então o que acontecia? Vamos supor, a pessoa pecava, ali ia no sacerdote, contava o seu pecado, o sacerdote dizia assim: olha, você vai, pega lá o cordeiro, e traga esse cordeiro, sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem defeito, e nós vamos ofertar ele pelo seu pecado. E quando o sangue daquele cordeiro tocava no chão, os olhos de Deus passavam e ele cobria os pecados daquela pessoa. Olha o que aconteceu com Jesus. Jesus, lá em Isaías, diz que ele foi o último cordeiro de matança. O último. Certo? Como ovelha muda, foi para o matador. Então, veja que ele não pronunciou nada, não falou nada, ele foi para o matador. Para quê? Para nos trazer a propiciação. Por quê? Porque era o sangue da propiciação, o sangue da redenção dos pecados. Então ele foi lá porque todo o sangue desses animais ia para onde? Para o propiciatório. Então, é o sangue da propiciação pelos nossos pecados. Vamos lá. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, e nos amamos uns aos outros. Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus, e nós amamos uns aos outros. Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Ou seja, é através do amor que o amor de Deus vai se aperfeiçoando em nós. Amém? Então, cada vez que você olhar para o seu irmão, amar o seu irmão e fizer algo digno desse amor, Deus vai abençoar você cada dia mais. Vamos lá. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Por ele
nos ter dado o seu Espírito. E como é que nós sabemos que o Espírito de Deus está em nós? Quando nós testificamos e dizemos que Jesus veio em carne, certo? E que Ele é o Filho de Deus. Na hora que nós testificamos isso, nós estamos debaixo de uma unção espiritual. O próprio Jesus, ele disse isso quando Pedro, quando ele perguntou: o que dizem de mim? E aí ele disse: uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és Elias, outros dizem isso, outros dizem aquilo. E vós, quem disseis? Tu és o Cristo, Filho de Deus, vindo dos céus. O que Jesus fala? Não foi outro que te revelaste isto, senão o Espírito de Deus. Então, quando ele confessou, quando ele disse isso, Jesus já direcionou o Espírito que estava sobre ele. Amém? Vamos lá. E nós temos visto ele testificando que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Vamos lá. Qualquer que confessar, olha, vamos ler juntos isso aqui? Vamos ler juntos? Contar até 3. 1, 2, 3. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Qualquer que confessar, irmãos, como é que eu faço essa confissão? Existem duas oportunidades para mim fazer essa confissão. A primeira oportunidade é quando eu levanto as minhas mãos e digo: eu quero Jesus na minha vida. Essa é a primeira oportunidade. Qual é a segunda oportunidade? É quando eu, no batismo das águas, sepulto aquela minha vida anterior. Eu digo para aquela minha vida anterior: olha, você já é, e agora vai nascer o teu novo homem, agora em espírito, ou seja, em verdade, agora adorando a Deus verdadeiramente. E aí eu estou confessando diante de todos os homens, diante de todas as pessoas, que agora verdadeiramente tomei minha decisão de fazer parte de Cristo. Bem? Então são as duas oportunidades, porque às vezes tem pessoas que levantam as suas mãos, mas não continuam no caminhar. E é preciso continuar na caminhada. Amém? Vamos lá. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Vamos lá. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo, o que é para ter, irmãos? Tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos também nós neste mundo. Ou seja, todo aquele que aceita Jesus, diga assim do seu irmão: todo aquele que aceita Jesus passa a assumir características de Jesus. Ele começa a ter o cheiro suave de Cristo. Ele começa a ter o coração voltado a Deus. E ele passa a ser servo de Deus. Essas são as características. Ter o coração voltado a Deus, ter o cheiro suave de Cristo. O semblante muda, o temperamento muda, a forma de agir muda, a forma de falar muda. Vocês lembram de Pedro? Uma fala te condena, Pedro. Por quê? Passou a viver Cristo, passou a conviver com Cristo, passou a ter a
situação de Cristo e começou a ser o que? Diferente. Bem? Cristo torna você diferente. Ainda que estejamos no mundo, né? Não mais pertencemos ao mundo. Vamos lá. No amor não há medo. Ó. No amor não há medo. Tem alguém aqui que tem medo? Olha, levanta a mão, não tem problema, eu vou orar com você. Medo do escuro, medo de fantasma. Não anda no cemitério meia-noite, mas nem te paga. Se estiver andando perto do cemitério e ouvir um barulhinho, eu saio correndo. O que acontece, amados? Tem gente que tem tanto medo, se chegar num lugar e ver assim uma cortina balançando, vai falar, ali tem fantasma. Não pode ver nada estranho e já morre com medo. Então, olha, se você sente medo, depois você me procura, vou orar por você. Bem, vou orar por você, porque medo não é dos céus. Bem, irmãos? Olha lá o que está escrito aqui na palavra. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor, o que faz? Lança fora todo medo. Porque o medo envolve. O medo envolve o que, irmãos? E quem tem medo, olha só, ainda não compreendeu o amor de Deus para com ele. Então precisa ser aperfeiçoado no amor, para que não exista medo. Amém? Vamos lá. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos lá. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Você odeia alguém? Você fala assim, eu amo a Deus, mas odeia alguém? Você tem ódio por alguém? Tem raiva de alguém? Tem rancor de alguém? Então se você tiver alguma coisa assim, e você diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, isso é mentiroso. Porque quem ama, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Não tem jeito. Eu amar a Deus, que eu nunca vi. Olha bem o seu irmão aí. Ele é imagem e semelhança de Deus. Se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus. Vamos lá? E dele temos esse mandamento: que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim: você ama a Deus? Você ama a Deus? Então logo você me ama também, né? Porque se você ama a Deus, você ama seu irmão. Amados, eu quero fazer aqui algo que Deus me deu no começo desse ano. Nós estávamos lá louvando e Deus colocou no meu coração algo. E eu quero dizer o seguinte: que aquilo que Deus tem para nós é muito grande. Muito grande. Nesta palavra de hoje, o Senhor disse que quando nós levantamos nossa mão e aceitamos a Jesus,
confessando Ele como o Senhor, confessando Ele como o Senhor da nossa vida, o Espírito de Deus está sobre nós.